internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini. Vamos para mais um vídeo aqui do canal Vamos Falar e mais uma recomendação da Netflix. Eu assisti um documentário da Netflix. Você passa meio mal. Você começa achando uma coisa e vai para outra. É um plot twist, né? É um documentário. Eu amo documentário da Netflix, né? Tem vários aqui, eu vou deixar aqui o link na descrição de alguns que eu já falei. E faltam outros, eu quero falar de outros ainda, mas hoje nós vamos falar do documentário O Assassino Confesso, que fala do assassino, né? Assassino, né? Meio entre aspas, mas um pouquinho. Assassino Henry Lee Lucas. Ele foi um assassino, né? Um serial killer, foi montado, foi criado como serial killer dos anos 70, tá, gente? E o que aconteceu? Aqui eu vou começar a contar sem spoilers, mas eu vou avisar. Gente, agora é spoiler, porque eu preciso contar tudo, gente. Sério, eu preciso desabafar com vocês, porque foi uma experiência assim que eu fiquei agoniada mesmo de ver esse seriado. Dá muita agonia, tá? Então, primeiro vai ter só a história e depois o spoiler, tudo bem? Fica aqui até o final se você quiser, ou se você se interessar, vai lá assistir. São só 5 episódios de 40 e poucos minutos cada um. Rapidíssima maratona. Eu maratonei no mesmo dia. Não aguentava. Eu não conseguia parar de assistir, porque é muito bom. Só tem 5 episódios, só uma temporada. Rapidinho você assiste. Conta a história de Henry Lucas. Ele nasceu nos anos 50, 60 mais ou menos. Mas nos anos 70 ele foi conhecido por matar a mãe. Por quê? Porque a mãe dele era muito ruim com ele. Ela era uma prostituta e ela obrigava ele ver ela com os clientes. Eu não posso falar muito aqui porque é o YouTube, né? O YouTube gosta desses assuntos e tal. Mas era isso. Então ela maltratava muito ele, ela bateu na cabeça dele, e isso fez muitos ferimentos na cabeça dele. Por isso que ele era uma pessoa que não tinha muita emoção, né? Prejudicou. Eu não sou médica, mas tem uma médica lá que explica, a psicóloga, que ela explica por que ele não tinha emoção. Ele falava dos assassinatos sem nenhuma emoção, porque ele afetou uma coisa do cérebro. Ele com 5 ou 6 anos, não lembro se foi o irmão dele ou a mãe também, bateu no olho dele e ele perdeu um olho. Então tem um olho dele que é meio para baixo assim, né? Então ele tem um olho de vidro, ele enxerga do olho só e tal. Então ele sofreu muito na infância. O pai dele fugiu, ele tinha que vender lápis na rua para poder sobreviver, e levava bullying e tudo. O cara, né, a vida, ele nunca teve nada. Lembra disso, isso é muito importante. Ele é uma pessoa que nunca teve nada na vida. Ele nunca teve amor da mãe, amor do pai, atenção de ninguém, nunca teve dinheiro para nada. Ele nunca viajou de avião, tipo assim, nunca teve mordomia de nada. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? E aí, em um certo momento, nos anos 70, ele confessou que matou a mãe no juiz ali, na frente do juiz, né, no julgamento. O juiz estava lá falando, né, da condenação dele, que tinha matado a mãe, e ele chegou pro juiz e falou assim: vem cá, juiz, você não vai falar também das outras 100 pessoas que eu matei? Aí, imagina, né? Foi um fuzuê, porque o juiz parou o julgamento, ele não sabia de nada disso, os advogados não sabiam, a justiça estava ali, a imprensa, aí começou a colocar no jornal, então ele começou a ter aquela atenção, né? Isso aconteceu no Texas, e no Texas nós temos a polícia que se chama Texas Rangers, tá? São os policiais que são muito respeitados, né? Vistos pela humanidade, muito respeitado e tudo. Beleza, então um delegado me pega esse Henry Lucas e fala assim: você matou 100 pessoas? Explica pra mim. Algumas pessoas, ele, antes de conversar com o delegado, ele falou assim: eu matei tal, tal, tal. E aí levava o delegado, a polícia, tudo, no local onde ele tinha matado, e realmente encontravam pessoas. Então, 2 pessoas, ele realmente, além da mãe dele, né? 2 pessoas, ele realmente foi antes do delegado falar com ele. Então, as pessoas acreditam que essas pessoas assim, ele realmente matou. A mãe, uma velha senhora lá, e a namorada dele de 15 anos. O cara já tinha uns 40 anos. Ele não tinha dente, tanto que ele fumava. E namorava uma menina de 15 anos. Oh, meu Deus. A menina quis fugir dele, apareceu morta e tudo. Então, esses casos, as pessoas acreditam que realmente ele fez, porque ele foi lá, mostrou antes da polícia falar com ele. E ele começou a confessar, gente, tudo quanto é caso, tudo quanto é caso, tudo quanto é caso.
Só que alguns casos ele não podia ter matado, porque ele estava em outro estado, tinha lá que ele tinha entrado no serviço, o nome dele no ponto assinado por ele, que ele estava em outro estado a 2.000 quilômetros, e ele confessava que ele tinha matado uma pessoa no Texas. Tipo assim, então, como é que ele matou se tem uma assinatura dele em outro estado? Aí depois falava, não, aquela assinatura lá é falsa. E aí, gente, começou o quê? Ele começou a confessar vários assassinatos, e o delegado do lado dele. Toda vez que ele ia confessar um assassinato, o delegado conversava com ele antes. E as pessoas ficavam assim, por que esse delegado tem que conversar com ele antes dele confessar? Né? Tava bem estranho. Então, ele começou a confessar, e essa parte sem spoiler, beleza? Se você gostou, se você se interessou, vai lá na Netflix, né? Você coloca Henry Lucas ou O Assassino Confessa, uma coisa assim. Assiste rapidinho, você vai conseguir, você vai maratonar, você não vai conseguir parar de assistir, porque é bem interessante. Se você já assistiu ou não liga para spoilers, então por favor continue aqui com a gente, porque é interessante demais. Bom, vocês lembram que eu falei que ele nunca teve nada? Ele nunca teve atenção, ele nunca teve dinheiro para nada, ele nunca teve amor, teve carinho, teve nada. Nunca. Como ele começou a confessar, ele começou a ajudar a polícia dava o cigarro preferido dele. Todo dia dava a cada assassinato que ele confessava, dava um milkshake de morango, que era o favorito dele. Ele ganhava presentes, ele ganhava cartas, ele ganhava atenção da mídia, entendeu? Na cela dele tinha televisão, tinha conforto, tinha tudo, né? Então, ele com isso, ele andava pelos corredores da cadeia sem algema. Entendeu? Ele ia lá com os policiais e falava assim, eu fiz isso. Então, por quê, gente? Vamos lá. Desvendar um caso, um assassinato, é muito difícil, né? Quanto mais nos anos 70, que não tinha DNA, né? Era bem difícil. Então, e esses Texas Rangers, eles eram conhecidos como os policiais que desvendavam tudo, só que é difícil você desvendar um caso. Principalmente casos antigos, casos arquivados e tudo, né? Que ele começou a confessar casos arquivados de 20 anos atrás, então era complicado. Então, como ele viu que esse cara começou a confessar, esse delegado começou a falar para ele antes, por isso que ele conversava com ele antes. Pessoal, nós temos esse assassinato aqui, você pode nos ajudar? Aí aconteceu assim. Aí no outro dia ele falava, não, eu fiz isso com ela, fiz aquilo com ela, entendeu? Por quê? Porque quanto mais ele confessava, mais mordomia ele tinha. Como ele era uma pessoa doente, ele realmente, você consegue perceber, ele falando, ele é uma pessoa doente, ele tem uma fratura no cérebro, ele não conseguia ver que aquilo ia dar uma pena de morte para ele, no mínimo, né? Pelo amor de Deus. Prisão perpétua, pena de morte, porque ele confessou que ele matou mais de 360 pessoas. Mas nos 360 casos não tinha testemunha, não tinha um fio de cabelo dele ali, não tinha impressão digital, não tinha nada dele ali. Só tinha ele falando, né? E gente, pensa comigo, se você está obrigando um cara a falar, pra você falar com todo mundo, eu desvendei, eu sou o policial que desvendou 360 casos, hein? Isso quer dizer que 360 assassinos não foram presos. Vocês têm ideia o que é isso? Tudo pro delegado falar assim, eu consegui, tá? Fui eu. E aí, gente, virou uma bagunça. As pessoas vinham de estados de 3.000 quilômetros de distância falar com ele. Tem essa pessoa morta aqui. Foi eu que fiz. As pessoas saíam, hoje nós desvendamos 6 casos. Isso não existe. Você não desvenda 6 casos de homicídio em um dia. Em 4 horas, gente. Você não desvenda isso. Aí, 6 casos, vou tirar 6 milkshakes de morango. Entendeu? Teve um dia que... Aí ele começou a viajar. Nisso que ele viajava de avião. Ele viajava de táxi. E ele nunca teve isso. Então o policial usou isso dele. Começou a dar mordomia. Teve um dia que ele foi numa cadeia, ele só ia passar 7 dias lá, mas ele falou assim, não, a minha cadeia tem que ter televisão, tem que ter o quê? E eles deram para ele. E aí teve uma delegada que ela falou assim, não é possível, isso é mentira. Eu vou conversar com ele. Aí ela foi lá, deixou ele falar, e ela falou assim, gente, ele tá mentindo.
Ela era de outro estado, né? Aí falaram pra ela assim: por que você não faz o seguinte? Você leva um caso falso pra ele. Pega fotos falsas, inventa um relatório, inventa o sobrenome da pessoa e pergunta se ele matou. Gente, checkmate. Ela chegou lá, hein? Tem um caso dessa menina. A menina não tinha não estava morta, era mentira. E ele confessou: não, eu fiz isso, isso, isso. Então dá pra ver que era mentira. E outra coisa, olha outra coisa ridícula também. Eles começaram a colocar os assassinatos dele em ordem cronológica, né? As datas. Tá, 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 tá. Ele matou 360 pessoas sem testemunha, sem nada, sem impressão digital, em 3 anos, assim, né? Nos Estados Unidos inteiro. Aí, por exemplo, eles estavam no Texas. Eu não conheço o mapa dos Estados Unidos, mas vamos dizer lá, não sei, lá em outro estado, bem longe, assim, né? O cara ligava e falou assim: hein, o Henry Lucas matou alguém no dia 2 de junho? Ele tava livre dia 2 de junho? Tava, não matou não. Ah, então ele matou essa fulana que tá aqui que a gente não consegue desvendar. Colocava lá. Era assim o negócio. Aí a série faz uma coisa sensacional. Eles fazem um mapa. Tipo assim, então quer dizer que ele matou essa pessoa aqui nesse estado, viajou 3.700 quilômetros em 2 dias para matar uma outra pessoa aqui que ele nem conhecia, né? Aí depois viajou mais 4.000 quilômetros aqui para matar uma outra pessoa. Mas aí quando eles viram, ele tinha rodado o país inteiro em 15 dias. Tava tão na cara que era mentira isso. Aí o que esse delegado falava? Não, é porque ele gosta de viajar. Ele gosta de viajar. Mas, gente, ele tinha que viajar a 80 ou 100 km por hora sem parar, nem para ir no banheiro. Isso é impossível. Tá, como é que ele conseguia dinheiro para tanta gasolina? Não, porque ele parava, ele matava as pessoas e roubava as pessoas. Tava tão na cara. Aí teve um policial que peitou esse xerife aí. Não, não é possível, isso é mentira. É mentira sua. Começou a investigar, investigar, investigar. Quando ele foi lá, porque eles não tinham internet, né? Eles tinham um computador que tinha um dado. Imagina, gente, o computador dos anos 70. Estavam todos os dados lá. Quando eles colocavam Henry Lucas, aparecia vários, né? Aí, como ele começou a pesquisar, teve um dia que ele foi pesquisar e tava assim, acesso negado. Como é que um policial vai ter acesso negado em um computador com dados para a polícia? Aí ele começou a ver que ele estava mexendo com gente grande. Quando ele começou a peitar os caras, eles começaram a mentir sobre ele em várias coisas. Esse policial, ele foi condenado a 80 anos de prisão. Eles inventaram um monte de coisa dele. Ele falou assim, gente, pessoas que eu coloquei na prisão vão sair antes de mim. E ele já tinha uns 30 anos, então era prisão perpétua, né? 80 anos, né? Só que ele não foi pra cadeia, ele foi solto, né? Conseguiu provar e tudo, foi solto. Outro policial também que estava desconfiando, ele começou a gravar fitas, as fitas com Henry Lucas, né? Ele entrevistava e gravava. Teve um certo dia que na casa dele, arrombaram a casa dele, tava tudo arrombado. Só que o dinheiro dele não tinha sumido, televisão, videocassete na época, né? Não tinha sumido nada. O que tinha sumido eram algumas fitas do Henry Lucas. Eles não conseguiram pegar todas, mas pegaram algumas. E aí ele não denunciou. Ele deixou quieto. Ele não foi na mídia, não foi na polícia. Ele pensou assim, eu vou mexer com gente grande, não vou denunciar. 2 dias depois, esse delegado que ficava com o Henry Lucas, né? Ele chegou e falou assim, nossa, sinto muito por você ter sido roubado. Como é que ele sabia se o cara não fez denúncia? Ele não denunciou. Não é muito estranho, né? E aí o Henry Lucas, o que aconteceu? Depois de vários anos na cadeia, né, mais velho, nos anos 2000, então ele já estava bem velhinho e tal, ele foi condenado à pena de morte. E ele não queria morrer. Ele começou a falar, eu menti. Aí as pessoas falavam assim, como é que eu vou acreditar em você agora? E aí o que aconteceu? O George W. Bush, tá? Ele era governador na época, ele não era o presidente dos Estados Unidos ainda, ele era o governador na época. Ele chegaram para ele e falaram assim, olha, eu tô com uma pena de morte na sua mesa agora e eu acho que esse cara é inocente. E aí, gente, faltando meses pro cara morrer, o George W. Bush, pela primeira vez, ele tirou a pena de morte. Não, ele vai ter prisão perpétua. Por quê?
porque a mãe dele, aquelas duas mulheres, aquela velhinha, a namorada dele, ele realmente matou, eles realmente comprovaram que era ele. Então ele, prisão perpétua, beleza? Ele não teve a pena de morte, mas meses depois que ele conseguiu evitar a pena de morte, ele morreu de causas naturais na cadeia. Então ele morreu em março, se eu não me lembro, em março de 2001. Ele acabou morrendo por causas naturais. Aí, gente, no último episódio, eles começam a falar assim, prova nenhuma, não teve prova nenhuma. Aí o que aconteceu? Nos anos 2000, 2010, por aí, nós já tínhamos o DNA, né? E eles começaram a pegar casos arquivados. E aí começaram a ver que tinha DNA de outras pessoas. Então, pessoas que tinham cometido crimes há 30, 40 anos atrás, foram presas só depois de 2010, 2012, por causa do DNA. Então, no final mostra que pelo menos 20 casos, né? 20 casos dos 200, 300 que ele tinha falado que tinha cometido, eles acharam o assassino real. 20. Os outros, gente, não acharam ou nem estão procurando. Tinha uma mulher lá que ela falou assim, gente, nunca vão achar, a polícia não tá nem aí para a pessoa que matou a minha irmã, a outra que matou minha mãe. Aí eles começam a colocar cartazes na rua porque é triste, né? Você vê, é triste para a família que não desvendou o caso. Que tem uma mulher lá que fala, quando uma família perde um membro, né? Quando alguém perde um membro da família dessa forma, de uma forma tão trágica, um assassinato, né? A família nunca se recupera. A família nunca mais é a mesma, nunca mais tem um Natal, nunca mais. Então, quando a polícia consegue prender o assassino, isso alivia um pouco. Não vai trazer a pessoa de volta, mas pelo menos a pessoa está pagando. Agora, você imagina acontecer isso e ainda não ter o cara preso. Aí é que é mais revoltante mesmo. Então é triste para a família, é triste para a pessoa. Pessoas morreram jovens, uma menina lá que morreu, ela tinha acabado de casar, ela tinha 18 anos, tinha acabado de casar e morreu de uma forma trágica, horrível, né? E fora outras, né, pessoas, claro. É horrível porque um cara que realmente fez um crime desse ficou impune. Muitos caras que cometeram esses crimes já morreram sem serem presos. Tem uma hora, gente, sério, só para terminar aqui, que o filho de um governador foi acusado de ter matado uma menina lá e violentado ela, né? Ele foi acusado a ficar 25 anos preso. Tava tudo certo, tinham testemunhas, tinha, né, pessoas que viram ele lá, tinha cabelo dele, tinha tudo certo que era ele. Depois que ele foi condenado, esse delegado, né, vagabundo e tal, chegou pro Henry Lucas e falou assim, ó, o filho de um governador foi acusado, você pode me ajudar? Aí o Henry Lucas foi lá, confessou, fui eu, e tinham provas, tinham assinaturas dele, igual eu falei, assinaturas do trabalho dele, tinham provas de que ele não estava ali naquele dia, só que aí o juiz soltou o filho do governador. Entendeu? Então, é muita injustiça, muita injustiça. Esse é um documentário que você vai ficar com agonia, porque triste também pro Henry Lucas, porque ele não era santo, ele realmente assassinou, mas ele era uma pessoa, pelo que eu entendi, se nada disso tivesse acontecido, ele era uma pessoa para ficar em uma clínica, não preso, porque ele era uma pessoa doente, ele tinha problemas da cabeça, né? Que dava para comprovar que ele era uma pessoa doente. Então, ele não era para ter ficado preso ou sendo condenado à pena de morte. Ele não era para ter ficado solto. Ele realmente cometeu crimes, mas não 360 crimes. E como ele é uma pessoa doente, né, em casos desses, né, em casos assim, é para a pessoa ficar numa clínica, né? Então, muita injustiça, você fica triste, é um caso que você mexe com você fica triste e é pesado você assistir esse caso, muito pesado. Gente, esse foi mais um vídeo do canal Não Falar, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um joinha aí, isso ajuda muito, vocês não fazem ideia. Também comente alguma coisa, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no grupo da família. Ó, tem um documentário legal aqui pra você assistir. Compartilhe, né? Passe para mais pessoas pra gente crescer no YouTube, tudo bem? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!